Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Van Helsing, de 2004. O filme foi dirigido por Stephen Sommers, que dirigiu os filmes da Múmia do Brendan Fraser, e estrela o Hugh Jackman, que é o Wolverine, e a Kate Beckinsale, dos Anjos da Noite. Van Helsing é uma releitura feita nos anos 2000 dos monstros clássicos da Universal. Os monstros clássicos da Universal, que a gente tem mencionado aqui muito recentemente, são os primeiros monstros do cinema falado de terror, lá dos anos 30, o Drácula, o Frankenstein, o lobisomem. E conforme a história vai passando, né, eles vão sempre se reinventando para ir de acordo com a moda, com o terror da época, né? Aconteceu com a Hammer nos anos 50, ou com Deu a Louca nos Monstros nos anos 80. Nos anos 90 eles começaram a ficar populares de novo com o Drácula do Coppola, com o Frankenstein do Kenneth Branagh. Só que esses filmes estavam fazendo sucesso, não eram da Universal. E aí é claro que a produtora falou, se nossos monstros estão fazendo sucesso aí, vamos fazer eles também de alguma maneira. Aí fizeram a Múmia, do Brendan Fraser, que foi um sucesso enorme. E como a Múmia deu certo, eles decidiram trazer em um filme novo praticamente todo o resto dos monstros. Fizeram um filme nessa pegada de ação, terror, aventura. E muita comédia ruim também. Mas daí veio o Van Helsing, que é um filme meio doido, ele é uma mistura de um monte de coisa, com várias referências diferentes que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, mas que de alguma maneira eu acho que ele ainda respeita os clássicos. Porque os monstros da Universal começaram com seus filmes separados, mas conforme os anos foram passando, eles foram entrando nos anos 40, já tava rolando um monte de mashup que não fazia sentido. Era o Frankenstein contra o lobisomem, a casa do Frankenstein, a casa do Drácula. E as tramas desses filmes geralmente eram só um monte de absurdo sem sentido, que era só desculpa pra fazer os monstros da Universal interagirem. E nesse sentido, Van Helsing foi lá e fez exatamente a mesma coisa. Só que com o agravante dele vir nos anos 2000 e pegar aquela onda bem cafona de cinema pós-Matrix. E cara, eu lembro que esse filme foi um sucesso muito grande quando ele saiu. Eu assisti ele pré-adolescente, imagino que muita gente que cresceu nos anos 2000 tenha visto na época também, gostava muito desse filme. E cara, eu e meus amigos na época achavam que era muito maneiro. Porque a gente tinha 10 anos quando o filme saiu, então Van Helsing com a metralhadora giratória dele atirando um monte de vampiro na cidade era o ápice da cena de ação. Eu confesso que eu não entendia quando as pessoas falavam muito mal de Van Helsing, porque a lembrança que eu tinha na minha cabeça era muito positiva. E aí eu fui ver o filme hoje e tem umas 2 horas que eu acabei de ver e eu acho que eu tô sem palavras até agora. É uma das coisas mais horrorosas, mas não horrorosas de ruim também, mas horrorosas de feias que eu já vi na minha vida. Que filme feio, feio. Cara, eu não revia desde aquela época também, mas eu não tive essa ilusão não, eu tinha certeza de que ia ser um filme que envelheceu como leite. Mas ainda assim eu fiquei feliz que ele venceu a votação pra membros e a gente tá falando dele aqui agora porque eu me diverti muito, eu ri demais reassistindo esse filme. Uma coisa não anula a outra, né? Ele é provavelmente o filme mais cafona que eu já vi na minha vida. Cafona. A trama sem sentido, as cenas de ação bizarras, as tentativas de ser Matrix, de ser maneirão, que só acabam sendo meio constrangedoras. Eu acho que não fica 5 minutos de filme sem acontecer alguma coisa muito ridícula. Ou é a computação gráfica extremamente datada, ou é algum diálogo muito brega. Have you no heart? No! I have no heart! Ou só alguma cena esquisita que eu não tenho certeza se era pra ser engraçado ou se eles estavam tentando fazer ser maneiro. Eu tenho certeza que vai ter gente falando: ai, mas você defendeu Liga Extraordinária com unhas e dentes. Por que que você não vai defender Van Helsing? Porque eu não quero, cara. Simples assim. Porque um me cativa e o outro não tanto. É aquela coisa, né? Cinema não é exatas. Então 2 filmes que são praticamente a mesma coisa lançados no mesmo período podem não ter o mesmo efeito. E gosto é uma coisa individual também, né? Também não é exato. Eu posso gostar de uma coisa e não gostar da outra e tá tudo bem, galera. Tá tudo certo. Mas eu acho que esse filme tem a mesma vibe da Liga Extraordinária, que é a cafonice dos anos 2000 no seu auge. Com umas tramas cheias de personagem entochado no meio. E é muito divertido de assistir os dois.
Os dois têm o mesmo ator fazendo o vilão. Não, você tá de sacanagem. O grande... Ele é o M? Grande Richard Roxburgh, que eu espero que hoje tenha um agente melhor. Eu passei o filme todo achando ele a cara do Jay Wacker. Antes da gente falar mais sobre esse filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Van Helsing, o que vocês acham desse filme. E deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, que é muito importante. Como eu disse, Van Helsing foi uma escolha de membros, então se você quiser participar das próximas votações, seja membro. E também os spoilers estão liberados, filme cafona de 2004, é isso. Eu também queria falar que esse ano a gente começou bem monstros clássicos, né? Foi Nosferatu, foi Lobisomem, agora todos eles, né, no Van Helsing. Então acho que essa vai ser a temática da trecheira quando a gente tiver sem assunto esse ano. Quando tiver espaço pra vídeo, vou meter trashback de monstro clássico da Universal, ou a gente faz sobre remakes e afins. Então talvez ainda role aqui um Lobisomem de 2010 ou a Múmia do Brendan Fraser esse ano. Então fiquem ligados. Vamos falar de A Múmia, eu amo A Múmia. Então vamos à trama. Hugh Jackman interpreta Gabriel Van Helsing. Eu já me perco aí. Ele é um caçador de monstros que trabalha para uma ordem secreta do Vaticano que funciona quase como um James Bond do sobrenatural. Ele é colocado numa missão para ir para Transilvânia ajudar a família do rei dos ciganos que tá tendo uns problemas com o Conde Drácula que tá fazendo umas tramóias ali na região. Daí o Van Helsing tem que lidar com o Conde Drácula, as noivas dele, com o lobisomem, com o monstro do Frankenstein e com todos esses monstros clássicos do domínio público e dos filmes da Universal. Eu acho que esse filme começa muito bem, pra falar a verdade. Eu gosto da cena de introdução, que eles já colocam o logo da Universal em preto e branco, aí ele vira uma bola de fogo e entra no filme. E a introdução é toda feita com a fotografia preto e branco, parecendo ser uma grande homenagem aos clássicos dos anos 30, mas principalmente ao Frankenstein do James Whale, que ele até replica umas cenas, assim, em alguns cenários, o Dr. Frankenstein gritando, ah, está vivo, e aí depois eles fugindo pra um moinho de madeira, enquanto a população da cidade toda vai atrás da criatura. Achei o visual dessa cena todo bem foda, e acho que o preto e branco fez uma parada legal, que ele disfarça os efeitos horríveis de computação gráfica. Então quando o Drácula faz a primeira bocarra demoníaca no preto e branco, eu não achei tão horrível quanto das outras vezes. Só aí já dá pra começar a traçar o paralelo com a Liga Extraordinária, porque eu também acho a cena introdutória da Liga Extraordinária muito boa. Com a logo parte do cenário ali, eu acho foda. Se o filme tivesse a ousadia de continuar em preto e branco até o final, talvez ele não seria tão escroto. Eu acho também. Mas aí a trama dessa cena é tudo descrito de um jeito tão cafona e tão óbvio ali, que é o Drácula mandou o Dr. Frankenstein fazer uma criatura e ele tem motivos obscuros que a gente não sabe o que é. Parece a trama de qualquer filme de Drácula que a gente assistiu da lista estúpida de Drácula. E a cidade inteira tá com tochas e garfos na mão indo invadir o castelo Frankenstein, que eles fizeram de homenagem à cena final do filme do Frankenstein, né? Só que eu achei meio sem contexto. O povo invade o castelo Frankenstein no filme original, é porque eles sabem que o monstro tá lá. Mas nesse filme a galera chega pra atacar, o monstro nem existe ainda, ele tá sendo criado à vida ali agora. Foi coincidência. Eles só planejaram de atacar o Drácula quando, por acaso, o Frankenstein tava nascendo ali. Se eles fossem atacar o Drácula, até tava ok. A justificativa que eles dão é que eles estão indo atacar o Dr. Frankenstein porque ele roubou corpos do cemitério. E aí, aparentemente, isso comoveu a cidade inteira a pegar tochas e garfos e ir lá linchar o maluco. É porque antigamente não tinha o que fazer, né? Exatamente. Não tinha uma televisão. Não tinha. A galera não ia se reunir pra assistir um jogo no Maracanã. Eles vão se reunir pra linchar a galera. E eu gosto desses cenários da introdução. O moinho, o laboratório, o castelo Frankenstein. Inclusive, pra mim, essa é a melhor parte do filme. É o design de produção de cenários que existem mesmo. E é fascinante, porque você consegue perceber o que é cenário e o que é tela verde chechelenta, cara. Porque tem hora que, sei lá, parece que você tá assistindo o projeto final de computação gráfica, sabe? Mas eu gosto que tem muito interna, assim, os laboratórios e castelos, tem muita coisa prática, cenários mirabolantes construídos, a fábrica underground do Vaticano com os monges operários lá, acho foda, a mansão dos Valérios cheia de armadura e o castelo Drácula no final tem umas coisas meio Massacre da Serra Elétrica, que tem mobília feita de osso humano. Então tem muito detalhe legal, assim, no cenário, mas essa mistura com o digital constante dá muita cara de filme barato pra ele. A única coisa desse filme que grita orçamento é o Hugh Jackman. Eu fico passada de como um filme de vampiro, de monstro,
pode ter um figurino tão feio, horroroso? O figurino é Matrix no século XIX, Karina. É isso que eles pensaram. Mas tudo tem cara de barato. Cara, eu fui no Madame há umas 3 semanas atrás, lá em São Paulo. Pelo menos eu vi umas 15 pessoas vestidas de vampiro que estavam mais bem vestidas que o Drácula desse filme. Mas te falar que uma coisa que eu sinto aqui também é que esse filme é um caldeirão de referência do que tava popular na época e eles tentaram meter tudo num filme só. Então fizeram a Múmia, fizeram Matrix, mas eu senti muito de Senhor dos Anéis aqui também. Essa questão deles tentarem criar um mundo enorme, com muitos lugares, muita mitologia. O mapa. Tem um mapa, mas o tempo todo tem esses planos gerais, épicos de castelos e dos personagens viajando com trilha sonora épica por cima de montanhas cheias de neve. Até nas criaturas, né? O Drácula tem aqueles bichinhos pequenos que quando mostra a cara deles no final ele é meio que um orc. Cara, o cenário do castelo do Drácula no final, que tem os casulos dos morceguinhos, Minas de Moria, purinho. Mas além disso, eu acho que ele também tentou ir na onda do James Bond, porque tem uma estrutura meio James Bond do tipo, ele começa fazendo uma missão pra apresentar o personagem, aí ele volta pra falar com o superior dele, o superior dá um esporrinho de leve nele e fala, tá aqui sua próxima missão. Aí ele encontra com o monge, né, que é praticamente o quê? O que dos filmes do James Bond é o cara das tecnologias, né? Que vai entregar as armas que o James Bond vai usar ao longo do filme. E o que é meio bobão também, né? Depende do quê? Os que eu assisti, eu acho que eram. E isso é outra parada que eu acho boa do design, né? Se o figurino é uma merda, eu gosto muito dos props dos personagens. Parte do motivo que eu gostava tanto quanto adolescente desse filme são as armas do Van Helsing. Besta que atira várias flechas ao mesmo tempo. Ele tem as serras giratórias que ele usa no começo pra lutar contra o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Ele tem o gancho com a corda dele, que aparentemente tem, tipo, quilômetros de corda dentro daquela merda. E ele consegue usar aquilo de tirolesa. É fascinante os gadgets que o Van Helsing usa. A cena inicial do filme mesmo é o Van Helsing despirocando em Notre Dame pra caçar o Mr. Hyde, né? É uma boa cena pra apresentar ele, pra apresentar os apetrechos dele que foram usados ao longo do filme. Ela só é incrivelmente tosca. Cara, eu acho essa cena muito engraçada. Se a gente em algum momento reclamou do Mr. Hyde na Liga Extraordinária, ele vira, cara, Avatar. Dr. Jekyll e Mr. Hyde é um personagem maneiraço. E aí ele só aparece no começo do filme e morre igual um pedaço de bosta. Mas é até legal comparar com a Liga Extraordinária, porque tem muita coisa parecida. O personagem do Dr. Jekyll é britânico, mas nos 2 filmes vão caçar ele na França. E a Liga Extraordinária mostra que dá pra fazer um Mr. Hyde de efeito prático, né? Porque é realmente um ator com uma roupona enorme. Nesse daqui, ele tá esquisito. E não é que a computação gráfica é ruim, porque acho que pra 2004 até que tá ok. Ele é bem integrado ali na luz do ambiente até, mas eu acho o design dele ruim. É meio cartunesco, ele parece um personagem de Looney Tunes, sabe? Ele só é um cara comicamente grande. Com uma cabeça comicamente desproporcional. Sim, e acho que nada dele funciona, porque ele tem um charuto gigante que ele tá fumando, e aí é o equivalente à cartola gigante lá do Liga Extraordinária, que só pensa, onde ele arranjou um charuto desse tamanho? Que a cartola é mais fácil, né? Só não dá fazer. O charuto também, né? Pô, mas é mais fácil achar uma costureira do que um charuteiro, eu acho. E quem faz a voz do Mr. Hyde é o Robbie Coltrane. Ele não tá fazendo uma voz tão diferente da do Hagrid, não. Ele só fica parecendo que é o Hagrid ali, porque ele é um cara grande. Então, assim, extremamente desengonçado. E a direção da cena também não ajuda, né? Porque isso é um problema desse filme. O filme tem muita cena de ação e é meio doido, porque é uma mistura delas serem cenas de ação interessantes com elas serem muito feias. O Van Helsing contra o Mr. Hyde começa com eles lutando usando o sino de Notre Dame. Essa cena eu acho braba. É inteligente, usa o cenário ali de alguma maneira. Mas aí depois vira só a gente sacudindo numa corda igual o Tarzan passando pela toda a igreja de computação gráfica. E isso é repetido em várias cenas do filme. Eles usam muito cordas como meio de transporte, né? Usam de jeitos que não fazem sentido nenhum. Tipo, no castelo do Drácula tem uma infinidade de corda pendurada e eles vão se arrastando por cima de um abismo, e todos eles são muito bons nisso, eles sempre chegam onde eles têm que chegar, sacudindo por aí igual o Tarzan. Sei lá, às vezes nem toda locomoção precisa ser um desafio, né? E todas essas cenas são horríveis. Todo plano que tem que mostrar alguém sacudindo numa corda por aí é uma merda. Mas aí depois dessa missão inicial do Dr. Jekyll, Van Helsing vai lá falar com o Cardeal, que é o dono da ordem secreta que ele faz parte, e o Cardeal faz uma apresentação de missão por ele num projetorzinho, e daí apresenta os personagens que é a família Valerius, que são
são o rei dos ciganos, e aí tem o príncipe dos ciganos e a princesa dos ciganos que estão precisando de ajuda pra lutar com o Drácula lá na Romênia. Isso é uma coisa que me incomoda também, Ah. porque eu acho a motivação do cardeal lá pra fazer o Van Helsing ir nessa missão uma merda. Ele fala, cara, tu tem que ir lá porque os irmãos ciganos são os últimos herdeiros da família e o Drácula quer matar eles. E se você não matar o Drácula, a família vai ficar pra sempre presa no purgatório e não vai poder ir pro céu. Meu irmão, se eu sou Van Helsing, eu falo aí, meu irmão. Cada um com seus problemas, cara. O que eu tenho a ver com isso? Não, sabe o que eu acho o pior disso tudo? Os Valérios são aliados do Vaticano. O cardeal até fala, eles são nossa linha de frente no leste. Aí ele manda o Van Helsing ajudar os caras. Quando o Van Helsing chega lá, a cidade inteira olha ele torto, todo mundo quer atacar ele e falam que vão matar o Van Helsing. Isso não faz sentido nenhum, porque todo mundo era pra ser amigo ali, né? Não tinha um pombo correio que ele podia mandar? Não, mas aí que tá. No final, a Ana vira pra galera da cidade e fala, esse é o Van Helsing, o famoso Van Helsing. Ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele chegou lá pra ajudar todo mundo, que ele era enviado do Vaticano. E falou, vamos matar esse filho da puta também. Pra mim, acho que a pior coisa desse filme é que os dois protagonistas, eles são bem genéricos. São um típico protagonista foda, sombrio, anos 2000, que usam roupa de couro, que pulam por aí dando mortal, que falam frases de efeito o tempo todo. O mais diferente dos personagens principais ali é o monge figura cômica, que ainda assim não é tão diferente assim, né? É bem tipo de personagem. O Van Helsing e a Ana, princesa dos ciganos, naturalmente transformam essa missão de matar o Drácula em Tinder. E eu não sei se eles têm alguma química ali ou não, eu só sei que a trama de romance parece muito aleatória. Ah, Val, os dois são gostosos e olharam pra cara do outro e falaram, bora aí, foi isso. Até aí o monge figura cômica, que é o Faramir do Senhor dos Anéis. Até ele passou o peru em alguém. Exatamente. Que essa cena bizarra, que ele salva a mulher lá, salva a novinha da vila. Ela fala, nossa, o que eu posso fazer para te recompensar? E ele fala, sabe, dá o cu, maluco, alguma coisa assim. E ela fala, pô, já é. E pra mim, eles nessa cena têm mais química do que o Van Helsing e a Kate Beckinsale. É porque o Van Helsing e a Mona lá, eles meio que forçam uma tensão sexual entre eles desde o começo. Aquela cena patética que ela cai com a perna na cara dele. Aham. Mas no final já tava, ai gente, se pega logo, pelo amor de Deus, 2 horas de filme, sabe? Mas eu achei legal você ter falado dessa cena, porque eu ia falar disso. O filme tem muita confusão tonal também. Tá rolando cenas de ação mirabolantes. Tem uns momentos de humor no meio que você fica na dúvida se é de propósito ou não. A vampira indo atacar o Van Helsing, ele sai do caminho, ela pega uma vaca e joga uma vaca dentro de um prédio. Cara, não, eu acho que tem muito humor proposital no filme. Do Faramir passando no espelho, tentando voltar e caindo de bunda. Mas aí, a cena de humor imbecil que eu esperei muito e eu queria muito que tivesse, que eu ia achar o ápice da graça, mas aí eles não fizeram, é quando o Van Helsing e a Ana estavam lá no momento meio, ai, vamos se pegar, mas antes vamos tomar um absinto. Aí o chão abre, eles caem na armadilha. Eu queria muito que ele caísse segurando o absinto. Porque isso pra mim é o auge do humor, mas aí não teve. Se fosse o Wolverine, seria isso. Pois é. A Kate Beckinsale, ela tá dando muito mortal nesse filme sem motivo. Eu ri muito na cena que eles estão caçando o lobisomem no começo, e aí, tipo, a jaula levanta e ela tá em cima, ela dá um mortal pra trás, completamente desnecessário pra sair do caminho da jaula. E aí depois ela tenta fazer outro mortal na cena de luta com as vampiras, e ela só bate de cara na árvore. E eu ri tanto disso. As cenas de ação, elas são meio sem sentido, sabe? Essa cena, a Kate Beckinsale tá correndo das vampiras e o Van Helsing tá atirando aquela metralhadora de estaca atrás das vampiras. Eu só fiquei pensando, cara, eu acho que o Van Helsing é um perigo maior que as vampiras nessa cena. Atirando igual o menino da Liga Extraordinária, né? Porque, nossa, atirou igual um maluco, não acertou uma estaca. E aí também, meio aleatório nessa parte do filme, tem o personagem do coveiro Duas Caras. O Riff Raff, carinhosamente, né? Porque o cara meio corcunda de cabelo louro, você automaticamente associa. Eu acho que você tava confundindo o personagem do coveiro com o personagem do Igor ao longo do filme. Os dois eram louro, né, Val? Um só era por mais feio que o outro. Mas o coveiro, ele é tipo o cara que é um porta-voz da cidade e ele é sempre desnecessariamente misterioso e sombrio. Até uma cena que ele tenta matar o Van Helsing, aleatoriamente você pensa, ele tá trabalhando pro Drácula então? Mas aí o lobisomem só mata esse cara e ninguém nunca mais menciona ele no resto do filme. Foi completamente irrelevante ele tá ali. Cara, pra mim ele só sumiu do filme. Eu acho que foi tão rápido ele morrendo que eu nem reparei. Mas pra dar um crédito para o roteiro cheio de nonsense, eu acho que ele conseguiu
consegue equilibrar bem a quantidade de monstro de personagem que ele coloca. Tem o lobisomem, a primeira cena que apresenta o lobisomem, que são os irmãos ciganos caçando, acho que é a cena de ação mais incompreensível e estúpida de todas, que a emboscada que eles fazem não tem sentido nenhum. Eles estão indo em grupo caçar lobisomem, e aí só um arrombado tá com bala de prata. E esse cara tá amarrado num bagulho servindo de isca. É o pior plano que eu já vi, porque, cara, coloca uma pessoa pra servir de isca e a outra com a bala de prata pra atirar no lobisomem quando ele chegar. Não coloca a mesma pessoa. O resto da galera foi lá de sacanagem, inclusive, que não tinha nem o que eles fazerem. Cara, o quão difícil é fazer uma bala de prata? E aí o inevitável acontece e o irmão da Ana, que é um personagem que tinha que ser relevante de alguma maneira, vira o próximo lobisomem. Outros detalhes muito bons, assim, né? Que tem a cena que ele mostra pra ela que tá vivo ainda e que eles transformam o lobisomem na frente dela dentro do castelo, né? E ele entrou lá no formato lobisomem. E ela percebe que alguém entrou lá porque ela vê a janela aberta, né? Ela vai investigar, ele vira o lobisomem e ele pula pela janela quebrando a janela. Quando ele sai, eu pensei, peraí, ele entrou no formato homem-lobo e ele abriu a janela bonitinho pra passar? Cara, eu acho incrível, porque o lobisomem é muito feio. É. E não é um feio... Ai, fizemos feio para ser diferente, assustador. Não, é feio de mal feito. Computação gráfica feia, horrorosa. E aí, eu trago uma comparação aqui, que possa ser criticada, que é... Crepúsculo saiu apenas 4 anos depois. E eu não acho que a transformação de Taylor Lautner para lobo seja escrota igual desse filme. E eu não acho que a computação gráfica tenha avançado tanto em 4 anos pra um ser tão horroroso e o outro ser só horroroso. Não, eu acho os lobisomens muito feios aqui. E é um desperdício, sabe? Porque quando esse filme tem coisa prática, é legal. E essa ideia deles, do cara só rasgar a própria pele e sair como lobo por baixo, eu acho isso foda. Se fosse um efeito prático, seria um body horror maneiro ali. Cara, mas aí a gente entra numa problemática geral do filme, né? Que é a bocarra. Ah, é, isso tem muito. Nossa, mas muita bocarra, né? Muito. Todo mundo. Não tem uma cena que não tem alguém fazendo aquela boca horrorosa. As divas lá, as mulheres do Drácula fazendo a boca horrível. O Drácula fazendo a boca horrível. Pô, quando eles estão no baile de máscara cheio de vampiro e todos eles começam a fazer a bocarra demoníaca ao mesmo tempo, parece um festival de filtro do Instagram. As 3 esposas do Drácula, eu acho, talvez as vilãs mais constrangedoras. Eu amo. Eles fizeram meio que as panteras, né? Uma loira, uma ruiva e uma de cabelo preto. Que eu até achei legal, porque a de cabelo preto no começo, a italiana, ela parece que é a líder. E eu achei que ela fosse a última que ia morrer, sobrar até o final. Mas ela morre na metade do filme, a ruiva que vira o último chefe lá pra lutar com a Ana. Mas assim, eu não sei se tem algum nível de efeito prático nelas transformadas de vampira. Porque tem algumas cenas que parece. Cara, teve uma cena que me pareceu mais, que eu acho que é quando a ruiva tá transformando de volta. Sim, sim. E aí, nessa cena, eu acho que ali teve uma maquiagem de verdade. Só que, cara, não adianta nada tu fazer uma maquiagem que parecia que tava maneira, aparecer 1 segundo e o resto ser tudo filtro do Instagram na tua cara. Eu acho que elas miraram no sensual e só acertaram no brega mesmo. Tudo que elas fazem é brega. Quando elas abrem a boca é brega. Quando elas fazem movimentos, tipo, elas girando e se transformando, é brega. Elas transformadas é brega, cara. Como é possível? Elas aparecendo do nada. A câmera passa por trás da árvore e brota a vampira. Eu acho elas muito engraçadas. Sim. O que não era pra acontecer. Mas o que eu acho legal delas é que elas pelo menos têm mais presença na trama que o Drácula, que elas estão em muito mais cena de ação. Eu gosto quando tem esses personagens que são tipo um subchefe, né? Eles não são os capanga genérico que o protagonista vai matar. Não tem lá muita personalidade, mas quando eles morrem você sente que o protagonista conquistou alguma coisa ali, sabe? Mas ainda bem, né, que elas aparecem mais do que o Drácula, porque é o pior Drácula que eu já vi no cinema. E olha Não, que a gente já fez lista estúpida de filmes de Drácula. Eu ia falar, mas tu não viu o Drácula 3000, né? Não, eu vi o 2000. O 2000 é brabo perto desse aqui, Gerard Butler. É muito bom. É. Esse Drácula, igual tudo nesse filme, ele é cafona, né? Tudo que ele faz é cafona e eu acho ele muito mais engraçado do que as esposas. E tem umas cenas meio memes, sabe? Tipo, quando a primeira esposa morre, aí ele acorda do sono dele já gritando, tipo, não! Cara, esse maluco parece qualquer pessoa, tipo, do século XXI, que vende curso de vampirismo, sabe? Um charlatão qualquer que tem gente que compra por algum motivo. Você diria que esse Drácula é um crápula?
Diria. Mas é muito bom que toda cena de diálogo dele tem alguma coisa ali pra deixar meio meme. Ou é ele andando pelas paredes, ele discutindo com as mulheres dele de cabeça pra baixo. É muito bom, cara. Daí tem o chefe dos capanga do Drácula, né, que é o Igor. A maquiagem dele eu achei boa, né, uma maquiagem de efeito prático ali. É o tipo de caracterização feia, mas que é bom ser feia. Feia, bem feita. E não feia, meu Deus, essa computação gráfica me ofende, dói meus olhos. Mas o roteiro é uma zona, tem um monte de diálogo ruim e cena de diálogo nada natural. Cara, quando o Van Helsing vai entrar lá nos catacumbas do Vaticano, o cardeal explica pra ele o que é a ordem secreta do Vaticano, sendo que, cara, o Van Helsing trabalha pra vocês, ele já sabe. Eu acho que tudo sobre o Van Helsing é meio zoado, meio não aproveitado, pra falar a verdade. Mano, ele é o Anjo Gabriel. E isso nem tem tanto destaque assim no filme, tá ligado? Mas o Van Helsing, no começo, ele tá sendo procurado. O primeiro plano que apresenta ele é um cartaz de procurado na parede lá de algum lugar em Paris. Tu imagina que isso vai ser um empecilho pra ele em algum momento, né? Mas não, isso nunca mais volta. A motivação do Van Helsing, aparentemente, é que ele não tem memória nenhuma do passado dele e ele quer recuperar. E ele tem o anel lá com o símbolo da família dos Valério. E aí ele vai lá tentando descobrir sobre o passado dele, mas ele meio que só caga pra isso no final. É pra ser um arco de personagem que ele decide não descobrir o passado dele, que é a coisa que ele não quer lembrar, mas não tem nada que incentive ele a fazer isso, sabe? E aí eles deixam implícito que a reviravolta da parada é que ele é o arcanjo Gabriel, a mão esquerda de Deus, que veio pra Terra e bateu no Drácula muito tempo atrás, e ele roubou o anel do Drácula. O Drácula não tem um dedo, que é uma coisa que eu não sei se dá pra ver ao longo do filme ou se eles só meteram na cena final e foda-se. E a cena final que ele tá assim, o anel que você roubou! Ah, a gente vê que ela começava a fazer uma mágica. E o Van Helsing é um personagem tão sem reação que ele descobre que ele tem 400 anos de idade e que provavelmente é um enviado de Deus que matou Drácula no passado. E foda-se, ele nem muda a cara dele, ele tá pouco se fudendo. Quando ele descobre um grande segredo da história dele, do passado dele, e fala, vou querer saber não. O que você espera de um personagem desse, cara? Outras conveniências de roteiro que eu acho engraçadas aqui, que se contradizem muito. Todo mundo viaja muito rápido. O Drácula tá operando no Castelo Frankenstein abandonado, com um monte de tralha do Frankenstein. Quando eles vão olhar depois o que rolou, eles falam, tá tudo largado aqui, ele deve ter levado o equipamento todo. Ao mesmo tempo, eles estabelecem que o Castelo Drácula é num lugar esquecido por Deus que não dá pra acessar por terra. Eu só fiquei pensando, pera, como é que o Drácula levou esse equipamento todo? Ele foi voando? Foi pelo mapa do Maroto. Mas como? O mapa do Maroto fica dentro do castelo da galera do bem. Tipo, o Drácula, ele teve que fazer várias viagens pro castelo dele que só dá pra acessar voando, carregando um monte de tralha, carregando o Igor. E ele fez isso tudo rapidamente, em uma noite. Foram as águias. E o plano do Drácula, na verdade, é um monte de nonsense também, né? Que ele quer criar um exército dos filhos morceguinho dele, que é um monte de morceguinho que já nasce morto dentro de casulo. Como que funciona a anatomia? Que uma mulher vampiro que tem a mesma estatura de uma mulher normal consegue parir 1000 casulos enormes de uma vez? Não sabemos. Mas aí ele quer fazer o truque do Frankenstein de dar vida pro monstro Frankenstein pra usar eletricidade pra reviver os filhos dele, mas pra isso ele precisa do monstro Frankenstein como um condutor de eletricidade. Ele é o único humano que aguenta o tranco da eletricidade pra reviver os filhos. Sei lá, é um monte de nonsense. E o bizarro é que, cara, o Drácula fala que ele não tem sentimentos, então ele não tem apego pra, tipo, eu tenho que fazer um exército com meus filhos. Se ele quiser um exército pra dominar o mundo, ele pode só usar o exército de vampiro que ele já tem, porque em uma noite ele fez uma convocação pra um baile de máscara e apareceram 300 vampiros. Mas eu gosto do visual dos casulo gosmento, que, de novo, é uma das poucas partes do filme que tem efeito prático. Pô, os monstrinhos saindo dali meio... É maneiro, cara. É, que no começo começa com ele mexendo na parada prática, quando os bichos começam a sair vira computação gráfica, mas até onde era prática era maneiro. Mas, cara, quando você acha que o filme não pode ficar mais cafona, eles metem a cena do baile de máscara, né? Que é um baile de máscara / freak show. Que tá todo mundo mal vestido, diga-se de passagem. Eu nunca vi vampiro mal vestido. Eu fiquei indignada. E é muito bom que tem esse plano grandioso pra mostrar que todo mundo que tá lá é vampiro, que eles se olham no espelho do salão e só a Ana tem reflexo. Eu só fiquei pensando, se ele quer enganar o Van Helsing pra achar que ele tá num ambiente seguro, por que ele deixou esse espelho enorme no salão? E em momento nenhum essa galera enganou alguém, porque se vai num baile de máscara e tem tipo um maluco andando de monociclo, cuspidor de fogo, a galera parece que tá num freak show, pô, eu ficaria surpreso se eles não fossem vampiros. Eu amei que a mulher que canta,
Ela tá com um véuzinho na cara, Aham. com 2 buracos nos olhos. Achei, inclusive, o item do figurino do filme inteiro que tinha mais personalidade. E aí o filme apresenta esses 200 vampiros, mas mata todo mundo em 5 segundos quando joga uma bomba de sol lá. Mas daí faltou a gente falar também do Frankenstein, né? Eu gosto do Frankenstein. É o melhor personagem do filme, eu diria. Ele tem um arco de personagem e ele tem um visual maneiro. E tirando a cena que a cabeça dele abre Aham. e tem uma computação gráfica meio tosca ali, o resto tudo é feito prático e maneiro, cara. Sim. Porque o Frankenstein é uma criatura maneira, com tudo costurado ali, de várias Aham. pessoas, e eu achei bem feito, cara. Fora que, de personalidade, ele é o melhor personagem também. Aham. Porque ele é dramático, e eu gosto, acho engraçado. Ele fica, meu irmão, tu nem me conheceu, tu já quer me matar. Você não sabe quem eu sou por dentro. E aí, quando a gostosa lá fala um simples obrigado, ele fica todo, meu Deus, recebi um obrigado, um reconhecimento. Eu acho bonitinho. Mas o que eu acho engraçado é que ele tem a caracterização do Frankenstein, né? De que ele é uma criatura do bem, mas que foi maltratado pela sociedade. Mas ele não foi maltratado pela sociedade. Ele acorda e imediatamente foge. Tipo, ele não chegou a interagir com as pessoas. Tudo tá bom, que o que ele viu das pessoas foi a multidão indo atrás dele. Mas isso que eu acho bizarro, porque nesse filme ele já acorda com a personalidade do Frankenstein, que no material original o Frankenstein demora um livro inteiro pra conseguir. Ele já acorda sabendo que o Victor Frankenstein é o pai dele e sabendo falar. É, aí realmente fica complicado. Mas eu gosto do visual dele, que tem essa coisa meio steampunk até, né? Que ele tem uns mecanismos enfiados na cabeça, no peito. Toda vez que ele anda, sai fumaça da perna dele, né? De vapor, eu acho maneiro. E eu gosto que tem um suspense na primeira cena lá, em preto e branco, pra mostrar ele. Ele aparece de longe, aparece em plano detalhe, aparece pelas sombras, antes de mostrar a cara dele eventualmente. E essa parada da sombra é legal que eles usam bastante no filme. Fazer os personagens se transformando pelas sombras, ou o Frankenstein atacando alguém pelas sombras, porque é muito uma técnica de filme antigo, né? Dos anos 20, anos 30. É tudo homenagem pra esses Exatamente. filmes antigos, né? Os filmes dos anos 30, então acho que funciona bastante. O Frankenstein tem esse drama de que a igreja fala que tem que matar ele, mas os personagens não querem matar ele, no final eles só deixam ele embora na jangadinha dele e vida que segue. Mas no geral eu acho um ótimo personagem. Mas como nesse filme tudo leva a cena de ação, quando eles estão com o Frankenstein e o Drácula tenta pegar o Frankenstein, aí a gente tem a cena de perseguição de charrete, que pra mim é outra que também não faz sentido. Porque eles fizeram uma armadilha pra vampira, que tem 2 charretes andando na floresta ao mesmo tempo, então as vampiras vão atacar que o Van Helsing tá pilotando ali, e aí tem uma bomba dentro. Mas a questão é, se as 2 charretes estão na floresta ao mesmo tempo, e as vampiras estão vendo tudo de cima, elas não deviam ter visto as 2 charretes? Cara, essa cena eu achei extremamente confusa, cara. Mas ok, pra um monte de coisa aleatória que tem nesse roteiro, também tem umas coisinhas que acabam encaixando ali, né? No começo eles têm um pergaminho antigo do Valérius, que eles usam pra encontrar a entrada secreta no mapa pro covil do Drácula no final. E até tem uns planos bonitinhos assim, tipo o Faramir usando vários próprios diferentes em um plano que não corta pra explicar toda a mitologia por trás da parada. E tem o lance mais estabelecido de todos, que é a cura do lobisomem. Que o Drácula tem a cura. E isso é uma parada que eu acho meio fraca também, que ninguém descobre isso. Não tem alguém que se infiltrou no castelo do Drácula e encontrou a cura. É só uma coisa que os personagens falam desde o começo, um grande telefone sem fio. Ah, não sei quem me disse que ele tem a cura. Show. E meio que foda-se também, né? Por que ele tem a cura, como que ele tem a cura. Ele só tem, e tá bom. O porquê ele tem a gente sabe, que a gente eventualmente descobre que só um lobisomem consegue matar o Drácula. Que eles tentam matar o Drácula de vários jeitos, né? O Van Helsing filma estaca, tenta uma cruz, nada funciona. E é muito bom que a Ana dá um esporro nele depois, falando, você acha que a gente já não tentou isso? Ele responde, porra, tu não me falou, né? E eu acho que isso foi a coisa que eu mais ri do filme, porque é isso, nenhum deles compartilha informação relevante um com o outro em momento nenhum. É a pior equipe de qualquer coisa, cara. Ninguém conversa com ninguém. Melhor ou pior que a Liga Extraordinária? Bom, pelo menos não tinha ninguém infiltrado, né? Realmente, não teve nenhum traidor. É, ele só tem uma comunicação péssima. Mas aí o Van Helsing, ele é mordido pelo lobo, vira lobisomem no final. O Frankenstein explica a moral do filme pra gente que não entendeu ainda, falando que ele vai virar o monstro que ele caça. E o ato final, de novo, é bem parecido com Liga Extraordinária, né? Que eles invadem o castelo do Conde Drácula e viram vários confrontos individuais ali. A Ana lutando contra a vampira de computação gráfica, que aí tem um plano que a gente vê a visão infravermelha da vampira e a Ana vira um esqueletão andando por aí, que é muito cafona também. É o que você falou no começo do vídeo, né? Quando você acha que não tem como esse filme ficar mais cafona,
ele vai lá e ele fica. Aí tem o Faramir contra o Igor, que é a cena de ação incompreensível da galera andando por aí sacudindo igual Tarzan. E tem a rinha de computação gráfica do Van Helsing lobisomem contra o Drácula. E eu acho esse visual legal do Drácula meio vampiro monstrão. Se fosse de efeito prático, novamente, seria muito bom, mas é uma computação gráfica zoada, né? Essa cena me deu a sensação, quando eu era criança e eu tinha que assistir primo jogando videogame. Foi tipo isso, inferno. E aí o lobisomem mata a Ana sem querer, né? E quando ele volta ao humano, pra mim tem um toque de mestre ali, o verdadeiro cinema, que é quando o lobisomem pega a Ana morta nos braços e ele começa a uivar e ele se transforma de volta no Van Helsing e ele tá gritando e chorando. O uivo vira o choro dele, é muito bom. E essa transformação é feia, né? Puta merda. E quando tu acha que o filme não consegue piorar, ele vai lá e faz a cena de funeral dela no final, com a fumacinha saindo e virando ela transparente no céu, junto com a família. Aí cai uma lágrima e ela sobe. Caralho, é muito ruim. Mas eu adoro, é muito engraçado. Cara, esse final, pra mim, ele tá pau a pau com o final de Pompeia. Ei, a gente não fala mal de Pompeia nesse canal. Ah, tá, desculpa. Eu vou falar no secundário. Mas sabe o que eu fiquei pensando nesse final o tempo todo? Eles estão naquele castelo Drácula que, novamente, não tem como acessar por terra. É um castelo isolado num poço. A única saída que tem tá fechada, que eles fazem questão de mostrar o Faramir caindo de bunda tentando passar por ela. Aí eles matam o Drácula e toda a prole dele. Como eles foram embora? Ah, sei lá, eles acharam um objeto, aí todo mundo encostou a mão junto, aí eles saíram, sei lá. As águias buscaram eles, né? É, foram as águias. Mas então, cara, quer dizer, quão feliz você tá de ter revisto Van Helsing? Cara, foi uma experiência ruim, mas foi, tô brincando. Eu me diverti, cara, eu dei gostosas gargalhadas, o que sempre me é bem-vindo. Eu não vi diferença entre Van Helsing e o grande filme Metamorfose, que a gente falou na lista estúpida de filmes que a gente tem em DVD. Todas as cenas que eram dentro do castelo, pra mim, era o mesmo filme. Só que esse não teve tanto rap húngaro. Pra mim, Van Helsing, eu me diverti. Bem filme no naipe do Liga Extraordinária, que a gente vê, a gente sabe que ele é cafona, que ele envelheceu mal pra cacete. O tempo todo acontece alguma coisa idiota e eu ri muito com ele. Até o final, ele entrega cafonice. E pra mim, cara, é uma grandíssima trecheira. Não tem como colocar em outra categoria. Ah, claro, trecheira. Gabriel Van Helsing. Eu já me perco aí. Quem é Gabriel, cara? Você entendeu o final do filme? Ele é o anjo Gabriel. Ele é o arcanjo Gabriel. Puta que pariu, eu não tinha me ligado. É. Ai, eu não quero mais gravar.